Estou aqui para mostrar para vocês meus livros sobre psicologia social. São livros, né, de diferentes vertentes da psicologia social, inclusive tem a ver com isso o livro que eu vou deixar no final para vocês como bônus, que vocês já podem terminar esse vídeo e já começar a ler o livro, tá? Eu vou disponibilizar para vocês o link para vocês baixarem, vocês vão poder... Passou um gato aí na frente. Então vai ser uma passada rápida dos livros, porque são 19 livros, já vou adiantar para vocês aqui. Então a intenção não é resenha mesmo, mas diferente do outro eu vou tentar ser um pouco mais ligeira na apresentação do livro, porque a ideia é que vocês conheçam os livros. Eu vou começar com esse daqui, tão pequenininho, mas tão importante, né, uma das primeiras produções, ele é de 1981, eu estava nascendo e Silvia Elane estava publicando esse livro, a primeira edição de 1981. É um livro bacana que vale a pena, eu indico para estudante de psicologia, para profissional de psicologia. Esse livro tem um prefácio de Paul Singer e da Silvia Elezé, que faleceu há pouco, né, psicóloga da USP, e é um livro que eu estou interessada num novo estudo, numa leitura, porque teve uma época, há uns 4 ou 5 anos, que eu me interessava muito pela economia solidária, e cada vez mais anticapitalista e marxista. Eu já tenho lido críticas à economia solidária, porque a economia solidária seria uma tentativa de um capitalismo à margem, um capitalismo humanizado. Isso não é possível, né, no sistema capitalista, ou seja, para quem é anticapitalista. Então eu quero pegar mais o fio da meada dessa crítica e ler mais sobre isso em um outro momento. Um outro livro, esse daqui, do William Castilho, editora Vozes. Eu já comprei esse livro pela segunda vez. Aliás, a primeira foi a editora Vozes que me mandou. Eu emprestei para um colega, ele perdeu o livro e eu comprei, sabe, assim, só de ódio. Mas é porque eu gosto desse livro, sabe? Ele me ajudou muito no início do meu trabalho na assistência social, é de 2008. A terceira edição, né? Então é um livro também importante que fala, que tem é bem isso mesmo, nas trilhas do trabalho comunitário e social, teoria, método e prática. Então ele é bem importante, é de um período, né, que nós estávamos aí incipiente nas políticas públicas, na psicologia de fato na prática. Então ele traz toda a sua experiência. O capítulo 1, o mal-estar na modernidade e a perplexidade na pós-modernidade, desafios para a educação popular. Olha como é interessante ler isso para a gente do SUAS, né? A relação entre o Estado e os movimentos sociais, metodologias do trabalho comunitário e social, experiências de trabalho comunitário transdisciplinar, questões de subjetividades e processos grupais da educação popular. Então veja que é um livro que antecede o SUAS, mas que pode nos ajudar a pensar em construir aí possibilidades de psicologia para esse campo, não só da assistência social, de novo, gente, a gata, desculpem, não só na assistência social, mas como eu disse, para outros campos de atuação. Então é preciso ler, estudar e adequar, né, aos nossos contextos de atuação. Um outro livro é um dos mais recentes, vocês vão ver que eu tenho acho que 2 aqui recentes. Esse daqui até eu quero saber de alguém que já estudou esse livro. Eu nunca tinha estudado esse livro, eu comprei ele recente, Divido Grupo e Sociedade, Estudo de Psicologia Social. Eu fui influenciada por alguém com esse livro, eu não sei por que eu comprei esse livro, mas eu lembro que eu precisava desse livro. Então, só que eu não sei nada sobre ele, assim, nunca li nada dele. Ele tá aqui todo duro, rígido. Então eu estou apresentando para vocês, mas então com esse cuidado de que eu não tenho uma perspectiva sobre ele, tá? Esse aqui também, muitas pessoas compram esse livro com alta expectativa. Um livro interessante que traz aspectos práticos, então ele não é muito teórico e ele ajuda profissionais que atuam no SUS, no SUAS e em outras políticas públicas, ou na educação também. Esse aqui, falei muito dele no ano passado, Abordagens Psicossociais, que é o volume 1, História, Teoria e Trabalho no Campo, do Eduardo Mourão Vasconcelos, um autor que eu gosto muito também.
Aqui a gente pode pensar sobre a abordagem psicossocial na assistência social, até que eu já fiz um texto sobre isso lá no blog, usando ele como referência. Aqui eu vou trazer esses dois livros para vocês, que é interessante falar com vocês, da editora Juruá. Esse livro aqui, Psicologia Social sobre Desigualdades e Enfrentamentos. Vejam, são livros que tratam, né, de desigualdade social. Esse daqui, do Antônio Eusébios Filho, Psicologia e Desigualdade Social. Um estudo sobre a consciência política de beneficiários do programa de transferência de renda. São dois livros que falam de desigualdade social. Aí o que eu quero marcar para vocês é que esse livro aqui é de um psicólogo marxista. Então, apaixonada numa leitura dessa aqui, e ainda mais recente, tem bastante tempo que eu comprei e reli recentemente esse livro. Agora, esse daqui são autores que não tem essa perspectiva marxista. Então eu acho que isso te ajuda a diferenciar qual livro você compra. É claro que eles trazem abordagens diferentes, aqui está especificando nesse trabalho com os beneficiários do programa de transferência de renda, mas eu acho interessante ter essa pesquisa de onde vêm, né, os referenciais teóricos dos autores dos livros. Eu acho que ajuda a gente a definir melhor o investimento, aquilo que a gente vai comprar, né? Eu tenho feito isso, assim, pesquisado melhor sobre os autores dos livros antes de eu adquirir livros, sabe? Tenho esse outro aqui também, Psicologia Comunitária, Contribuições, Encontros e Experiências, da Cláudia Estela. Também é livro comprado sem pesquisa, isso comprei há muito tempo, que tem um capítulo, na parte 2, pesquisas e intervenções, psicologia social comunitária como politização da vida cotidiana, desafios à prática em comunidade. Confesso que foi o único artigo que eu li, que ele é da Maria de Fátima Quintal de Freitas, e é muito interessante, assim, esse artigo. Então, assim, às vezes não vale a pena, né, você comprar um único livro para você ler um artigo. Às vezes é mais interessante você vai nas bases, né, de indexação dos artigos e você consegue ler um material bom do mesmo autor, da mesma autora, e você não necessariamente precisa do livro todo. Agora vamos para os livros clássicos. São livros que aparecem nas referências bibliográficas das nossas disciplinas em diversas universidades. É claro que eu só tenho alguns, gente. A gente tem uma vasta publicação de livros sobre psicologia social. Aqui eu estou trazendo, obviamente, os que eu tenho, tá? Então, esses aparecem, né, além das referências bibliográficas, aparece também concurso público. São livros que se tornaram clássicos, né, nesses últimos 50 anos aí da psicologia social, psicologia comunitária. Então, eu acho que tem livros mais recentes que eu, em algum outro momento, assim que eu adquiri, eu vou mostrar para vocês que eu estou cada vez mais caminhando para a psicologia histórico-cultural. Então, vai mudar um pouquinho a minha vertente de psicologia social. Mas aqui não é para eu falar sobre a teoria, é para eu mostrar os livros que eu tenho, né? Vamos lá. Eu vou mostrar esse aqui, que é um dos primeiros, né? Eu lembro na faculdade de ter contato com esse livro, achei super difícil, então não tive oportunidade de entender a psicologia sociohistórica. A gente tinha uma base muito voltada, né, para uma epistemologia fisiológica. Acho que os nossos currículos ainda são assim, né, muitos deles. Então, isso aqui passou batido. Eu sei que passou um capítulo no máximo e eu não voltei mais nesse livro. Voltei depois que eu já estava no campo profissional. Então, esse livro, ele é organizado pela Ana Bock, a Maria da Graça Gonçalves, o Odair Furtado, e esse aqui é a 5ª edição, de 2011. Então, é um livro que é importante para a gente da psicologia sociohistórica. Esse aqui, ele é clássico também, O Homem em Movimento, que é de vários autores, né? Organizado, deixa eu abrir aqui para eu ver, organizado pela Silvia Lene e Vanderlei Codro. Essa minha edição é de 2012, mas é um livro que data de 1984. Mas é um livro muito, muito, muito bom. E eu marquei um trecho aqui para ler para vocês, porque a gente tem que parar, gente, de procurar referencial, de procurar aprendizado sobre o trabalho da psicologia na assistência social nas normativas do MDS, ou em alguém que vai dizer para vocês numa capacitação, num curso, o que a psicologia faz.
A gente tem uma produção de psicologia social, psicologia comunitária que nos permite produzir e estar profissionalmente nesses campos. Mas a gente precisa beber de fato dessas fontes aqui. A gente precisa estudar para daí depois a gente pensar se serve ou não, se a gente vai superar, em que a gente vai superar essas psicologias. Eu vou ler para vocês um trecho do capítulo da Silvia Lane, chamado Processo Grupal, na página 97. Olha o que ela fala. Gente, olha como isso aqui é assistência social. Esta análise nos permitiu constatar com clareza, por um lado, que o grupo social é condição de conscientização do indivíduo e, por outro, a sua potência através de mediações institucionais, na produção de relações sociais historicamente engendradas para que sejam mantidas as relações de produção em uma dada sociedade. Outro ponto de fundamental importância para o processo grupal e para a superação das contradições existentes é a necessidade de um grupo analisar-se enquanto tal. O grupo que apenas executa tarefas sobre transformações que, se não forem resgatadas conscientemente pelos membros, ele apenas se reajusta, sem que ocorra qualquer mudança qualitativa nas relações entre seus membros. Veja só. Então, vamos estudar esses livros, né, para que a gente possa, de fato, ter esses referenciais teóricos na nossa prática e, quem sabe, né, superar e, de fato, construir uma psicologia crítica nesse campo. Seguindo, então, aqui, a psicologia laniana, a psicologia sócio-histórica, esse livro, Psicologia e Compromisso Social, eu tenho a segunda edição, aqui da editora Cortez. Ele é de 2009 e aqui tem um artigo, eu também destaquei aqui para ler para vocês. Deixa eu ver se eu quero ler a psicologia na construção das políticas públicas, que, como eu disse, né, são livros que vão tratar da psicologia social de maneira ampla. Então eu que estou puxando aqui, destacando alguns trechos desses livros, né, que podem nos ajudar e chamar a atenção de vocês porque que eu estou falando que aqui está o nosso referencial teórico. A psicologia na construção das políticas públicas e aqui a contribuição da psicologia sócio-histórica para a elaboração de políticas públicas. Aí esse capítulo aqui é da Maria da Graça Gonçalves. E este livro aqui, ó, que eu falei com vocês no primeiro vídeo, eu percebi que ela destrincha, né, o que ela traz aqui nesse capítulo, então é bem legal. E mais uma vez, né, é um livro organizado pela Ana Bock e é um livro que marca a psicologia, né, com essa máxima aí do compromisso social. O outro livro aqui, seguindo, A Dimensão Subjetiva da Realidade, uma realidade sócio-histórica, também não é um livro fácil de ler. Você precisa, né, de ter esses referenciais da psicologia sócio-histórica, de conhecer da psicologia proposta e estabelecida no Brasil com a Silvia Lane, né? Então é desse grupo, né, que eu estou falando. Então você precisa ter essas bases para que um livro assim você não compre achando que você vai ter uma leitura fluida. Isso aqui não é livro para ler, é livro para estudar, tá? Mas eu acho muito importante. E aqui, né, esse também que é um clássico, Novas Veredas da Psicologia Social, que marca aí esse rompimento, né, com a psicologia que não conversava com a realidade brasileira, com a realidade latino-americana. Então a Silvia Lane Abada Savaia, com esse livro aqui, também inaugura essa psicologia. Ela inaugura, que eu digo assim, né, gente, elas colocam no campo bibliográfico esse trabalho, né, de que elas já estavam produzindo desde a década de 70, né, por exemplo. Então aqui eu destaquei também na introdução o título, veja só, Objetividade e Subjetividade, da crítica à psicologia crítica. Veja que atual, né? Então, acho que aquela questão que a gente fica, as psicólogas no SUAS estariam para a subjetividade e as assistentes sociais, outras profissões estariam para a objetividade. A gente está nessa discussão de uma dicotomia e que, né, estamos aí há tantas décadas, né, tentando superar isso. Eu separei desse livro aqui um trecho que eu preciso ler para vocês. Vou deixar aqui na tela para ajudar
no acompanhamento de vocês. Cabe ao psicólogo social estudar as diferentes manifestações do sofrimento psicossocial, desvelando os vários níveis de opressão e exclusão aos quais o indivíduo está sujeito, e como ele aguenta submeter-se às condições humilhantes e resiste a cada misériazinha. É preciso realizar pesquisas para conhecer a maneira como esse processo se subjetiva no cotidiano e é vivido subjetivamente na forma de necessidade, motivação, emoção, pensamento, sonho, desejo, fantasia, representações nos diferentes agentes sociais. Inclusive, esse tipo de estudo é importante para desfazer o mito de que o pobre não tem sutilezas psicológicas e age como um rebanho tangido por determinações sociais e pela fome, como se os segredos da subjetividade fossem próprios das pessoas mais abastadas e intelectualizadas. Todos somos personagens complexos no nosso desamparo. Gente, olha para isso. Olha para isso. Então a gente tem produção, a gente tem referencial teórico, a gente só não tem nome nisso aqui de assistência social, não tem nome de SUAS, assim. Então eu acho que a gente tem muito material que dá pra gente incorporar aí nessa produção e nesse estabelecimento dessa psicologia crítica. As artimanhas da exclusão, análise psicossocial e ética da desigualdade. Quem não conhece esse livro, né? Mais uma vez, livro para estudar, não é livro para ler. Também é organizado pela Bader Savaia e é um livro também que... Sério, gente, eu falo isso, não é porque há 10 anos eu conseguia, né, recém-saída da faculdade, sem grupo de estudo, sem contato com professores ou supervisores. Eu tive contato com esse livro, eu estava falando com vocês que esse livro aqui eu mal estudei, né, Psicologia Social. O que marcou nesse livro foi eu me sentir pertencente aquele campo de trabalho. Eu, em momento nenhum, senti, quando eu adentrei o CRAS em 2009, como esse lugar não é para psicologia, ou no sentido de que o que a psicologia está fazendo ali, e se ela não faz clínica, o que é isso? Ela faz psicoterapia, ela pode fazer o quê? Então, com Bader Savaia, e depois ela vai desenvolver ainda mais, né, o conceito de sofrimento ético-político, mas aqui eu grudei nesse termo, nesse conceito, e estudei, e foi o que me fez... Daqui a pouco a minha bateria acaba. Deixa eu correr aqui. Este livro, então agora vamos adentrar aqui a psicologia crítica, América Latina, psicologia da libertação, psicologia social para a América Latina, o resgate da psicologia da libertação, Raquel Guzzo e Fernando Lacerda Júnior. Fernando Lacerda Júnior, psicólogo marxista do meu coração, do meu agrado. Então é um livro que vale a pena, são livros aqui com as traduções de Martim Baró e de outros autores e também de brasileiros, então é um livro que vale a pena. E emendando nesse daí, eu vou citar esse daqui do Gonzalez Rey, O Social na Psicologia, Psicologia no Social, A Emergência do Sujeito, também é um livro nessa perspectiva crítica da psicologia. E vou citar a Psicologia Social Comunitária da Solidariedade à Autonomia, da Regina Helena de Freitas, enquanto organizadora. Continuo aqui na psicologia sócio-histórica, na psicologia laniana. E agora eu vou mostrar para vocês um livro que eu tenho aqui no Kindle, que é um livro do Martim Baró, que eu acho que vale também nessa perspectiva para uma psicologia social crítica. Eu acho ele super necessário. É um livro organizado, traduzido por Fernando Lacerda Júnior, da Universidade Federal de Goiás, e é muito maravilhoso, né, esse trabalho de poder fazer com que a gente tenha acesso a esse contato da psicologia crítica. Crítica e libertação na psicologia. Deixa eu ver se não tem um brilho. Crítica e Liberação na Psicologia, Estudos Psicossociais, Martim Baró, da editora Vozes. É um livro de 2017 e com textos, né, de Martim Baró. Eu acho que vale super a pena. E o último livro que eu vou falar com vocês, eu vou deixar a imagem aqui, para ler, mas da editora Blucher, acesso livre, você não paga nada para fazer o download. Os organizadores são Nelson da Silva Júnior, Wellington Zangari, tá? É do programa Psicologia Social da USP.
É um livro, então, que está aí de acesso livre na editora Blucher, ou você consegue no site da USP, das publicações lá. E também tem os livros da Abrapso. Esses dias eu recebi uma recomendação lá no Instagram, mas também eu já tinha alguns outros aqui, inclusive de Pedrinho Guareschi, e eu vou colocar também na relação aí para vocês, que são livros para vocês baixarem aí e já começar a ler. Tá bom? Então é isso, é só para mostrar para vocês meus livros, mas a mensagem principal que eu quero deixar aqui para vocês é que a gente precisa estudar, e precisamos estudar. Se a gente não tem condição de ter acesso aos livros, esses livros eu fui tendo acesso aos poucos, porque sou uma trabalhadora, e a gente ganha muito pouco mesmo, e livro é caro, no sentido da nossa dificuldade de ter acesso. Então você pode, se você não tem... Poxa, não tá gravando. Não tá. Se você não tem acesso aos livros, tem dificuldade de adquirir, procura os artigos científicos nas revistas, dá uma olhada na qualificação das revistas, para que você tenha artigos científicos de boa qualidade, boas produções, boas pesquisas, sérias pesquisas, né? Não só aí trabalhos para inflar currículo Lattes. Então, grande beijo para vocês, até a próxima.